Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz por voltar a esse canal, depois de algum tempo, com o objetivo de interagir com os amados, à luz da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é alimento, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Desta feita, gostaria de refletir acerca de uma palavra que se encontra no livro de 1 João, no seu capítulo 4, versículo 18, onde está escrito: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes desta palavra através desse canal, eu particularmente fui surpreendido, temos sido surpreendidos com notícias trágicas, notícias de mortes, de partidas de pessoas queridas. E isso tem se tornado rotina nesses dias que vivemos. Particularmente no dia de ontem, eu acordei ontem, 20 de março de 2021, eu acordei e fui surpreendido com a notícia da partida do irmão Lázaro. O irmão Lázaro foi membro de um grupo de afro-reggae da Bahia, chamado Olodum, durante muito tempo serviu ao mundo com o seu talento, mas em um determinado momento da sua vida, o chamado de Deus alcançou o seu coração e ele cedeu esse chamado. Ele não resistiu e sucumbiu à vontade de Deus, e ali passou a servi-lo. E com seu talento ele nos alegrava, louvando a Deus, exortava o nome do Senhor. E era alguém que particularmente eu não tinha conhecimento, eu conhecia da TV, como muitos conheciam. Mas a maneira como ele passou a louvar, a maneira como ele trazia algumas mensagens que eu alcançava através da internet, tocava meu coração. E isso me fez criar um amor, uma empatia por aquele homem. E fiquei deveras triste com a partida dele. E aí passei o dia de ontem refletindo acerca desse momento, dessa situação, dessa circunstância. E me veio à memória essa palavra. Porque numa das músicas que o irmão Lázaro cantava, tinha um refrão que dizia: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Essa frase ela ficou na minha memória o dia todo. E ela diz muito, ela fala muito quando nós vamos refletir acerca do amor de Deus na nossa vida. Se nós bem refletirmos, se nós enquanto igreja meditarmos, a única coisa que nós temos e a única coisa que nós precisamos é a certeza desse amor na nossa vida. Porque todas as outras coisas que muitas e muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, que nós colocamos a nossa esperança, que nós alicerçamos os nossos projetos e nossos sonhos, são nada. São nada. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, queridas irmãs, um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo
de muito temor, um tempo em que essa geração nunca viveu e talvez nunca vá viver. E como eu disse de início, todos os dias, todos os momentos, nós somos surpreendidos com notícias que nos causam tristeza. E isso tem provocado muita ansiedade, muita angústia, muito temor e pânico, desespero até em alguns. Mas a palavra de Deus, aquilo que foi lido no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, quando nós conhecemos esse verdadeiro amor, isso só pode ser feito através da intimidade, da proximidade, isso nos proporciona uma fortaleza. Essa proximidade, essa intimidade nos proporciona fortaleza de Deus. Porque passamos a compreender, como o apóstolo Paulo compreendeu, que nós somos frágeis. Mas quanto mais frágeis somos, mais depositamos a nossa confiança no Senhor. E aí nos fortalecemos nele. Louvado seja Deus. E essas circunstâncias que estão em nosso entorno, em nossa volta, por mais amedrontadoras que sejam, por mais ameaçadoras que sejam, elas não vão causar o pânico, elas não vão nos causar o tormento, elas não vão tirar a nossa paz, porque conhecemos o verdadeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer menção, dentro desse contexto, no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 35, a seguir onde está escrito: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Perceba que o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade cristã em Romanos, ele está falando de um contexto de ameaça, de um contexto de opressão de Roma aos cristãos. Somos considerados como ovelha ao matadouro. Todos sabem que os cristãos foram perseguidos de uma maneira muito impiedosa. Eram jogados, eram lançados nas arenas, vestidos de cordeiros, vestidos de ovelhas, para serem trucidados pelos leões, pelas feras, serem mortos ali. Então Paulo está falando num contexto de ameaça. Mas ele diz, olha, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de Cristo. Ele continua, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba o seguinte, meus irmãos. Em todas essas coisas, em todas as ameaças, em toda truculência, em toda violência, em toda pandemia, somos mais que vencedores. É a palavra que está lhe afirmando isso. Por meio daquele que nos amou. Aquele que crê que o sangue vertido na cruz do Calvário nos tornou justos perante um Deus justo. Ele é vencedor. Ah, irmão, mas a ameaça está aí fora. Mas você já venceu. Você já venceu. Essas coisas passarão. Todas elas. Mas a vitória já está lhe assegurada. Porque todas as coisas aqui, elas são transitórias. O poder é transitório. O dinheiro é transitório.
A juventude é transitória, a saúde é transitória. A influência que você pode ter neste mundo é transitória. A sabedoria é transitória, a sabedoria humana é transitória. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. E é a verdade. E Paulo continua escrevendo à comunidade cristã em Roma. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nada pode lhe separar do amor de Deus. E essas coisas, querido irmão, querida irmã, são espirituais. A palavra é espírito e é para o que crê. Então, se essas coisas estão aí a nos ameaçar, se nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, precisamos compreender que todas as coisas elas estão no controle do Senhor. A Bíblia nos afirma isso em diversos momentos. O tempo está no controle de Deus. Ele parou o tempo para dar vitória ao servo seu. A palavra de Deus diz que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus tem o controle das coisas. Deus não perdeu o controle nesta pandemia. Deus tem o controle do tempo e das nações em suas mãos. É preciso que nós venhamos a crer. É preciso que nós venhamos a agir com essa confiança. É preciso que nós, eu e você, enquanto igrejas, venhamos a proclamar que o tempo da vinda do Senhor se aproxima. E essa verdade precisa nos levar, nos conduzir na direção de que nós possamos nos aproximar dele. Nessa proximidade, nos deixarmos sendo transformados, não por aquilo que queremos, não andarmos segundo o conselho deste mundo ou da nossa vontade, mas segundo o conselho da sua palavra, do seu Santo Espírito, que é o Consolador, que é o bom conselheiro que está em mim e em você que crê. Louvado seja Deus. Você não está aí à toa, você não chegou à igreja, você não chegou a ser igreja à toa, não. Você foi comprado. Você foi comprado e comprado por alto preço. Apocalipse, capítulo 5 diz, verso 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa. Esta é a promessa para o que crê. E esta é a palavra que diz que nós fomos comprados por um alto preço. E este preço pago é o preço pelo qual verdadeiramente nós, com convicção e com confiança, enquanto igreja, eu e você, templo e morada do Espírito Santo de Deus, militante nesta terra, prosseguimos enfrentando as adversidades, as lutas, as perseguições, a oposição de um mundo vil que caminha para a perdição, que caminha na escuridão, nas trevas do pecado, porque quem o domina, a palavra do Senhor nos diz, é o vil, é o inimigo, é o Senhor deste mundo. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, ouvintes dessa palavra, caminhemos com convicção. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, e aí não poderemos mais trabalhar. Cumpramos a vontade de Deus na nossa vida, nos deixemos ser transformados pelo poder da sua palavra, que é Espírito, somente o Espírito pode nos transformar. Que possamos vencer as desconfianças, vencer a incredulidade, vencer
a pouca fé que muitas vezes habita em nós, que deixemos que o Espírito venha habitar em nós e nos fortaleça contra o nosso eu corrompido e nos permita avançar na direção dos propósitos de Deus. E aí, andarmos em novidade de vida, como andou o irmão Lázaro, saindo de uma condição mundana, pecaminosa, para uma condição de servo de Deus, e assim vivendo até o fim dos seus dias. Ele partiu mais cedo. A hora da partida chegará para todos nós. Mas enquanto aqui estivermos, pela misericórdia de Deus, que possamos prosseguir com convicção, com confiança, que somos igrejas do Senhor, que somos um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que fomos comprados por alto preço, e verdadeiramente não queremos voltar ao vômito, não queremos voltar à lama, mas queremos prosseguir na luz da sua palavra e da sua presença. Que essa palavra encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Eu assim oro e agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Cumprimentando a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém.